Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre avaliação fisioterapêutica no PO de Neurocirurgia, disciplina de Fisioterapia na Atenção Terciária. Conteúdo da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia do sistema nervoso, vamos relembrar um pouquinho dos órgãos, os principais órgãos que formam o sistema nervoso central. Vamos falar sobre os traumatismos cranianos, que são as principais causas, uma das principais causas de neurocirurgias. Vamos falar dos tipos de lesões intracranianas. Vamos falar de pressão intracraniana, e a sua importância na regulação das funções cerebrais. Nós vamos falar de herniações. Nós vamos falar de tratamento neurocirúrgico, bem breve, e falar um pouquinho dos aspectos da avaliação do paciente no PO de neurocirurgia. Então, esses são os conteúdos da nossa aula de hoje. Então, aqui nós temos o sistema nervoso central, nós temos a parte do cérebro, formada pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Lembrando que o telencéfalo possui a parte cortical, então muitas funções importantes estão relacionadas ao telencéfalo, como a função sensitiva, a função motora, a função comportamental relacionada ao lobo frontal, a questão visual relacionada ao lobo occipital, as questões olfativas, auditivas relacionadas ao lobo temporal, as funções de memória, comportamento, regulações de emoções, que são do sistema límbico. Então, o telencéfalo tem várias funções importantes. E quando a gente fala de traumatismo craniano, vai ser uma das partes mais atingidas, né? A primeira parte abaixo da calota craniana, pertencente ao sistema nervoso. Então, principalmente são as áreas que serão acometidas. Então, o paciente vai aparentar, perda da função dessas que a gente citou. Tá? Em verde nós temos o diencéfalo, o hipotálamo, o epitálamo, tálamo como um centro sensorial do nosso sistema nervoso, o hipotálamo e epitálamo com controle de funções relacionadas à manutenção da vida, manutenção da homeostase, então são estruturas bastante importantes também. Nós temos o tronco encefálico, com o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo com seus pedúnculos cerebrais, um dos principais, ou principal, a sua principal função seria a passagem do tracto córtico-espinhal pelo pedúnculo cerebral, ou seja, o tracto que controla todas as funções motoras voluntárias do nosso corpo. A ponte e o bulbo, juntamente com o mesencéfalo, possuem 10 dos 12 pares cranianos possuem núcleos nessas estruturas, Então, 10 dos 12 pares de nervos cranianos possuem núcleos dentro do tronco encefálico. Então, a lesão do tronco encefálico vai trazer comprometimento das funções dos nervos cranianos. Além do que, é a passagem, é o trajeto de comunicação, é a estrutura que comunica a parte do cérebro, do telencéfalo, com a medula espinhal que está logo abaixo. Outro órgão importante do sistema nervoso dentro da calota craniana é o cerebelo. Possui funções de equilíbrio, postura, manutenção de tônus. Então, outro órgão que requer uma atenção especial por parte de nós fisioterapeutas. Então, vejamos agora outra estrutura também interessante dentro do sistema nervoso, que é o sistema ventricular. Então, a gente pode observar a parte dos ventrículos, os ventrículos laterais, o forame interventricular, comunicando os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo, e o terceiro ventrículo se comunicando com o quarto ventrículo pelo aqueduto do mesencéfalo, e aqui o quarto ventrículo se comunica com as outras
partes do sistema ventricular, então levando esse líquor a todo o sistema nervoso. Então, existe uma relação íntima do sistema ventricular com estruturas nervosas adjacentes aos ventrículos. Por exemplo, os ventrículos laterais possuem a substância branca, né, do telencéfalo, né, logo à sua volta. Nós temos o quarto ventrículo com o tronco encefálico à frente e o cerebelo atrás, ou seja, há uma íntima relação desse quarto ventrículo com essas estruturas, o que torna esse quarto ventrículo uma estrutura muito importante, porque dentro dos ventrículos possuem líquor. Esse líquor ele pode estar em produção aumentada ou pode estar em produção diminuída. A sua produção aumentada, principalmente pelos plexos corioides, ou pela obstrução desses canais que intercomunicam, né, os ventrículos, podem levar a um aumento do tamanho desses ventrículos, que nós conhecemos como hidrocefalia, e esses ventrículos começarem a comprimir esse sistema nervoso adjacente, causando então perda da função dessas estruturas. E quando se trata do tronco encefálico, né, não falei para vocês, mas aqui dentro do tronco encefálico nós temos estruturas vitais para o nosso corpo, né, que é o centro respiratório e é o centro cardiovascular. Então, são centros que controlam a respiração, são centros que controlam a função cardiovascular do nosso corpo. E na lesão desses centros, a pessoa, né, pode apresentar sinais de morte cerebral. Vejamos aqui nesse vídeo a importância de sabermos, né, a relação da perda funcional diante de um trauma cerebral grave. É grave o estado da mulher que sofreu um acidente de moto por volta das 9 da manhã desta sexta-feira na BR-101, no município de Itabela. Vani da Silva Guedes, 46 anos, viajava na garupa da moto de 100 cilindradas guiada pelo marido Aldair José Bruno da Silva, 39 anos. Nas proximidades do quilômetro 733 da rodovia, segundo Aldair, o pneu traseiro do veículo estourou. A moto descontrolou-se na descida de uma ladeira e os dois caíram. O capacete da mulher, que possivelmente não estava com a trava de segurança ativada, se desprendeu e ela bateu a cabeça no asfalto. 2 unidades do SAMU foram deslocadas ao local para prestar socorro às vítimas. Aldair sofreu apenas escoriações. Já a mulher, segundo os médicos do SAMU, teve traumatismo crânioencefálico. A situação dela era muito delicada e as equipes do SAMU ficaram quase 1 hora no local tentando estabilizar a paciente. Depois de entubada, Vani foi encaminhada para o Hospital Geral de Eunápolis, respirando com a ajuda de aparelhos. Aí vocês puderam perceber a gravidade de uma lesão cerebral, né? Por que será que ela necessitou de ajuda de aparelhos, né? Porque provavelmente houve uma interrupção no controle dessa função respiratória, né? Além do que a necessidade de controle de gases para a manutenção da função cerebral adequada, vai ser tema de futuras aulas que teremos. Então, notem a gravidade de uma lesão, né, do cérebro, não é uma lesão intracraniana, um traumatismo crânioencefálico. Então, na figura agora, a gente vai observar por que o cérebro ele sofre tanto diante desses acidentes, dessas quedas, desses choques, né? Então, observe que a calota craniana é uma calota, é um compartimento fechado, né? E quando há uma colisão anterior ou posterior, no caso aqui uma colisão anterior da calota craniana com um objeto, com uma superfície, por exemplo, o asfalto, como nós vemos no vídeo, o cérebro, ele por inércia, ele tende a manter o seu movimento até a total parada, né, desse corpo, né? Então, quando houve o choque da calota craniana, o cérebro se chocou com a calota craniana, né?
E provavelmente isso gerará um trauma, né, nesse tecido cerebral. Porém, né, pode haver também a lesão por contragolpe, né? Esse cérebro ser, né, jogado para trás, também pelo corpo, né, ser jogado para trás após o choque, e esse cérebro também sofrer uma contusão posterior, né? Além do que a calota pode sofrer fraturas, porque é osso, é um tecido, então ele pode sofrer edema, né? E todas as estruturas intracranianas podem sofrer alterações. Nós temos vasos sanguíneos também intracranianos. Então, esses vasos sanguíneos podem sofrer ruptura, levando a hemorragias intracranianas. Então, as lesões os traumatismos crânioencefálicos se tornam graves por conta disso. Então, nós vamos abordar agora as principais lesões intracranianas. Então, nós vamos aqui as fraturas, né? As fraturas de calota craniana. Então, aqui uma imagem de raio-x, né? Observamos os sinais típicos e clássicos de fratura, né? Que são as linhas de fratura ou perda da continuidade óssea, né? Que o osso temporal, que não é todo fragmentado assim como vocês já conhecem. E aqui uma imagem de ressonância magnética ou tomografia computadorizada com reconstrução. Então a gente vê aqui uma fratura do osso frontal, ou seja, a perda da continuidade óssea, evidenciando uma fratura. Imagens de tomografia computadorizada, a gente vai observar, né, um filtro para observar e analisar o parênquima cerebral e um filtro para se avaliar a calota craniana, os ossos. Tá? Então, observem que nessa janela, nesse filtro, a gente não consegue individualizar estruturas cerebrais, mas a gente consegue ver as estruturas ósseas mais nítidas. Aqui nessa janela, a gente não consegue individualizar a estrutura óssea, mas consegue individualizar por tons de cinza, né, variando do preto até o branco, as estruturas intracranianas. Então aqui a gente pode ver, né, um hematoma extracraniano, né, ou seja, um aumento do volume do tecido, porém fora da calota craniana, ou seja, nós chamamos isso de uma lesão extracraniana, né? Nós podemos chamar isso de hematoma subgaleal, tá? Porque ele fica abaixo da galha aponeurótica, que é o couro cabeludo. Então esse aqui nós podemos chamar de hematoma subgaleal. Então aqui nós podemos ver uma fratura cognitiva da calota craniana, com estilhaços ósseos, né, sendo deslocados para o tecido cerebral, provavelmente lesando esse tecido cerebral adjacente. Aqui a gente também observa o hematoma subgaleal, indicado pela seta branca, né, com os traços de fratura, né, na calota craniana. E aqui a gente observa na janela a mesma imagem, né, só que agora na janela de parênquima, né, o hematoma subgaleal, a linha de fratura, né, e o edema formado dentro da calota craniana. Então, o que a gente tem aqui, para a gente aprender, né, e gravar, nós temos a lesão extracraniana, chamada de hematoma subgaleal, e nós temos as fraturas de calota craniana. Aqui nós temos uma imagem classificando os tipos de lesões intracranianas agora, as lesões hemorrágicas, né? Nós temos que lembrar, né, as estruturas que compõem o revestimento, desde o couro cabeludo até o cérebro, para a gente entender os nomes, né, das hemorragias. Então nós temos a parte mais externa, o couro cabeludo, já fala onde fica o cabelo, né, e o couro. Abaixo do couro cabeludo nós temos o crânio. Tá? A primeira meninge, ou estrutura que reveste, né, o sistema nervoso, a parte mais externa, a meninge mais externa é a dura mater. Abaixo da dura mater nós temos a membrana, né, a meninge aracnoide. E abaixo da meninge aracnoide nós temos a pia mater.
O espaço entre a pia mater e a aracnoide é chamado de espaço subaracnoide, né? E abaixo da pia mater, então, nós temos o cérebro. Então, podemos chamar de pia mater, né, a meninge que recobre internamente, né, a parte mais interna das meninges que recobre o tecido cerebral. Acima da pia mater, então, nós temos o espaço subaracnoide. Aí nós vamos ter a aracnoide e revestindo a aracnoide a dura mater. Então nós temos a hemorragia intracerebral, o nome já fala, né? Está dentro do cérebro, ou seja, está abaixo da pia mater. Então está dentro do tecido cerebral. Nós temos a hemorragia subaracnoide, ou seja, está abaixo, né, da aracnoide, ou seja, está preenchendo o espaço subaracnoide. E observe que o espaço subaracnoide tem esses sulcos, né, porque a pia mater ela preenche os sulcos cerebrais. Então, o espaço subaracnoide também vai preencher esses sulcos. Então, por isso é uma característica importante quando a gente for ver tomograficamente a característica da hemorragia subaracnoide. O sangue vai preencher esses sulcos também. Tá? Nós temos a hemorragia subdural, ou seja, abaixo da dura mater. Tá? E nós temos a hemorragia epidural, aquela que fica entre o crânio e a dura mater. Tá? Então a gente vai observar as características tomográficas de cada uma delas. Vamos começar falando do hematoma extradural. O extradural é o hematoma mais externo, né? Então nós temos aqui na janela óssea um fragmento de osso, né? Uma linha de fratura, né? E aqui a gente observa um grande hematoma. Por que eu sei que é um hematoma? Porque o sangue aparece branco na tomografia, né? O líquor, né, aparece preto. Sinais importantes que caracterizam o hematoma extradural. Ele forma uma imagem biconvexa. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tá? Ó, ele forma uma imagem biconvexa. Tá? Não pegou bem certinho, mas a gente observa, ó, uma imagem biconvexa, ou seja, tem dois lados e ela bem delimitada. É uma lesão grave, tá? Porque, deixa eu voltar aqui, é uma lesão muito grave porque ela também promove o que? Uma compressão do tecido nervoso adjacente e ele é observado, a gravidade, por esse sinal, observando que a linha média do crânio, né, do cérebro, perdão, ela foi desviada, tá? Por conta da compressão do tecido nervoso adjacente. Então nós chamamos isso de desvio da linha média, que caracteriza um efeito de massa dessa lesão, né, sobre o tecido nervoso. Então isso é um sinal de gravidade e é uma indicação neurocirúrgica, inclusive. Aqui a gente também observa os hematomas extradurais. Observe novamente a imagem biconvexa. Estou até desenhando para vocês, né? Essa imagem biconvexa bem delimitada, ou seja, o hematoma epidural ele é fácil de ser visualizado. Tá? Então, essa é a característica, né, do hematoma extradural. Agora vamos falar do hematoma subdural. Observem aqui que o hematoma subdural ele não tem um contorno definido. Ele também preenche a convexidade, perdão, ele também preenche a convexidade cerebral, porém ele não tem uma imagem definida, né? Uma imagem bem delimitada. Tá? Então isso aqui é um hematoma subdural. Essa é a diferença, né? Observe, voltando, ó, o epidural ele tem, né, a imagem biconvexa bem delimitada, né? Bem redondinha, vamos dizer assim. O hematoma subdural não, ele é bem irregular. Tá? Que hematoma que é este aqui, ó, extracraniano, é o hematoma subgaleal, né?
Então, e aqui ele teve um hematoma subgaleal, um hematoma subdural, né, por conta dos contornos definidos. Observe também há efeito de massa, né, os ventrículos cerebrais, né, estão apagados por conta da compressão e por efeito de massa dessa lesão hemorrágica aqui, dessa hemorragia subdural. Tá? Essa aqui é uma imagem de um hematoma crônico, ou seja, o sangue já foi absorvido, ou seja, essa imagem agora, a linha média está centrada, observe, tá? Não há efeito de massa, os ventrículos cerebrais estão normais, né? Só que há aqui um espaço, né? O espaço que era preenchido por sangue agora é preenchido por líquido, tá? Por líquor. Tá? Novamente aqui, ó, há dois hematomas subdurais. O hematoma subdural aqui, ao contorno irregular na convexidade cerebral. Tá? Ó, convexidade cerebral, contorno irregular do hematoma. Observem o efeito de massa, comprimindo estruturas como ventrículos, né, estruturas aqui do diencéfalo, né, que a gente já revisou funções, ou seja, comprometendo a função. Tá? Nós chamamos isso de herniações e já vamos abordar as principais herniações daqui a pouco. O hematoma subaracnoide, observem, né, que é o hematoma que mais se aproxima do tecido cerebral, porém não é o tecido cerebral ainda. Né? Aqui nós temos uma imagem de sangue, ou seja, está branco, né? Dentro dos ventrículos, nós chamamos isso de hemorragia intraventricular. E observem aquilo que eu relembrei em slides anteriores, os sulcos, né? O espaço subaracnoide preenche os sulcos cerebrais. Então, se há sangue, hematoma no espaço subaracnoide, os sulcos cerebrais serão preenchidos por sangue. Então, essa é a imagem típica de um hematoma subaracnoide. Observem aqui nessa outra imagem, né? Tá? Isso aqui não é sangue, tá? Isso é o plexo corioide. Algumas vezes ela aparece com densidade de cálcio, densidade de osso, né? Observem, mesma densidade de osso. E isso caracteriza, então, a calcificação, né, do plexo corioide. Então aqui nós temos uma imagem contemplando vários tipos de lesões. Tá? Então nós temos aqui agora uma lesão dentro do tecido cerebral. Então nós temos um hematoma aqui intracerebral. Tá? Nós temos aqui, ó, uma imagem biconvexa com contorno bem delimitado, né? Que imagem que é essa aqui? Que hematoma que é esse aqui? O hematoma epidural. Nós temos um aumento do volume aqui fora do crânio. Que hematoma que é esse? É um hematoma subgaleal, uma lesão extracraniana, né? Então, por essa imagem a gente pode supor, né, o que aconteceu com este paciente. Provavelmente ele teve uma contusão nesse local, né, o local do hematoma subgaleal, fez um hematoma epidural nesse local e uma lesão por contragolpe, ou seja, o cérebro bateu aqui e contragolpeou no outro lado, então fazendo uma lesão hemorrágica intracerebral contralateral. Agora nós temos uma imagem de uma lesão axonal difusa, uma lesão muito grave. O próprio nome já fala, é uma lesão de vários axônios. Tá? E ela pode aparecer na tomografia como petequias, né? Pontos hemorrágicos difusos. Mas em muitos casos a gente pode encontrar tomografias sem alterações. Ou seja, uma lesão axonal difusa ela vai necessitar de um exame mais preciso, né, para observar essas lesões, como uma ressonância nuclear magnética. Né? Então, essa é uma imagem, né, que a gente consegue observar vários pontos de hemorragia.
mas em muitos casos a lesão axonal difusa vai necessitar de uma ressonância magnética para seu diagnóstico. Agora falando de pressão intracraniana, tá? Então para entender a pressão intracraniana, o que a gente tem que lembrar, né? Pressão, né, é uma força gerada por algo, né, sobre uma superfície, né? Isso é força sobre área, né? Então nós temos uma pressão de quem, né? Uma pressão dos componentes intracranianos sobre a calota craniana, né? Então nós temos a definição então de pressão intracraniana, a pressão exercida por todos os componentes intracranianos sobre a calota craniana, como a gente já lembrou, uma calota fechada, é um compartimento fechado. Então, quais são esses componentes? Quem são esses componentes intracranianos? Então, observe aqui na imagem. Nós temos 80% do componente intracraniano formado por tecido cerebral. A gente pode ver aqui, ó. O que mais tem aqui, né? Cérebro. É tecido cerebral. 10% são vasos sanguíneos. E 10% é líquor. Ou seja, 80 com 10, 100%. Né? Então, nós temos aí um volume cerebral, né, equivalente a 1.600 ml de sangue. Né? O que nós temos que entender, então? Há uma perfeita harmonia entre volume cerebral, volume sanguíneo e líquor, volume de líquor. Isso é chamado de doutrina de Monroe-Kelly. Qualquer um desses componentes que aumente o seu volume vai comprometer o volume, né, de outra estrutura. Tá? Por exemplo, se o tecido cerebral sofre uma lesão e ele edemacia, ou seja, ele aumenta de volume, concordam que o máximo que pode ocupar o espaço intracraniano é 100%. Então, se 80% é cérebro, mas se esse cérebro ele edemaciar, ele for para 90%, vai sobrar quantos por cento para sangue e líquor? Apenas 10%. Mas eles têm já seus 10% cada um. Então, eles vão o quê? Vão ser comprimidos. Né? Os vasos sanguíneos vão ser comprimidos, né? Diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral. O líquor, ou seja, os ventrículos cerebrais, onde há líquor, eles vão ser comprimidos. Né? Ou seja, vai ter alguma compressão, né, no sistema licórico ou nos vasos sanguíneos. E o contrário, vamos ver. Né? O cérebro não sofre lesão, mas há uma hemorragia, um hematoma intracraniano. Então, o volume de sangue dentro da calota craniana vai aumentar. Então, o volume de sangue ele pode passar de 20% para 30%. Só que se ele passar para 30%, já tem 80% e já tem 10% de líquor. Então, esse volume de sangue vai comprimir o tecido cerebral, vai comprimir o tecido licórico, os ventrículos. E se o líquor aumentar de volume, como uma hidrocefalia, esse aumento do volume licórico vai comprimir o tecido cerebral, vai comprimir os vasos sanguíneos. Então, quando há um aumento desses componentes intracranianos, aumentando a pressão intracraniana, então nós podemos ter uma situação aí chamada de hipertensão intracraniana, né? Conhecida como a sigla HIC. Então, o que é uma hipertensão intracraniana? É o aumento do volume de algum dos constituintes intracranianos, tecido cerebral, vasos sanguíneos ou líquor, aumentando a pressão desses componentes sobre a calota craniana. Então, não tendo para onde, né,
se expandir esses tecidos, por conta da calota craniana ser uma caixa rígida e fechada, vai acontecer algumas situações, né, de compressão cerebral, né, e, né, herniações, que nós vamos ver no próximo slide. Então, nessa imagem, a gente vai observar o que são herniações, né? A gente não precisa gravar os tipos de herniações, elas recebem esses nomes a partir do sentido e a direção do seu deslocamento ou a estrutura que sofre herniação. Mas qual é a definição de uma herniação? Herniação é um deslocamento de um tecido mediante um aumento dessa pressão intracraniana. Né? Se a gente apertasse o crânio, né, tivesse essa condição, a gente ia ter esmagamento do tecido cerebral e ele ia ser deslocado, né, para algum lado. Né? Então, exatamente o que ocorre aqui. Né? Nós temos aí uma imagem esquemática de uma hemorragia, tá? Causando diversas herniações. Herniação aqui transcalvariana, por exemplo, herniação central, a herniação do cíngulo, a herniação acima do tronco encefálico, a hérnia tonsilar, né? E uma que eu vou chamar a atenção de vocês, que é a hérnia do uncus, né? Ou de uncus. Observem para que local ela está herniando, exatamente para o tronco cerebral. E essa herniação vai comprimir estruturas do tronco cerebral, vão comprimir estruturas de nervos cranianos, núcleos de nervos cranianos, vão comprimir estruturas vitais como centro respiratório e centro cardiovascular, comprometendo a vida, né, desse indivíduo. Então agora, para vocês conhecerem o que é um hematoma, né, macroscopicamente, né, eu trouxe esse vídeo para vocês. Tá? Observem que o tratamento para a drenagem do hematoma é um tratamento neurocirúrgico. Tá? Quando este hematoma for de acesso, né, tiver acesso para a drenagem. Né? Alguns hematomas podem estar mais profundos, principalmente as hemorragias intracerebrais, e aí não ter condições de drenar, né, esse hematoma. Mas quando, por exemplo, um hematoma mais externo, como que nós vamos ver nesse vídeo, há a possibilidade de drenagem. Tá? Então observe aqui um hematoma subdural, tá? A imagem não é biconvexa, então a imagem regular. Tá? Observe o desvio de linha média, comprimindo os ventrículos, tecido cerebral, indicando a cirurgia. Tá? Essa imagem de reconstrução em plano frontal, mostrando o desvio de linha média. Tá? Então, observem aí. Retirada do couro cabeludo, exposição do crânio. Tá? Então, ó, couro cabeludo e o crânio. Então, eles estão realizando agora a abertura do crânio. Abaixo do crânio nós temos a dura mater. Eles vão tirar a dura mater e observa, o hematoma é subdural, é abaixo da dura mater. Então, quando eles retiram a dura mater, olha a meninge dura mater, olha o que eles encontram, um grande coágulo, ou seja, isto é o hematoma subdural. Vocês podem observar aqui que, ó, olha o vaso sangrante aqui, o causador da hemorragia, né? Então agora eles vão realizar, né, uma cauterização do vaso, tá? Para fechar esse vaso sangrante, ó, uma cauterização, ou seja, vai estancar o sangue. E agora eles vão realizar o fechamento. Tá? Então, isso é o tratamento neurocirúrgico. Tá?
Em algumas situações, quando há aumento da pressão intracraniana sem a possibilidade, né, de controle, né, não cirúrgico, uma das formas cirúrgicas de tratamento é através de craniotomia descompressiva. O que é a craniotomia descompressiva? É a retirada de um pedaço, de uma porção da calota craniana, para permitir que o tecido cerebral se expande. Ou seja, retira-se um pedaço do crânio, craniotomia, é um corte do crânio, para a descompressão do tecido cerebral. Observem que se a calota estivesse presente aqui, todo este tecido cerebral teria que estar dentro da calota craniana, possivelmente haveria uma compressão, né, do tecido cerebral. Observe, com a craniotomia descompressiva, a linha média está centrada, ou seja, as estruturas não estão em compressão, permitindo então a manutenção das funções, né, o retorno das funções e a manutenção da vida, porque não há compressão, não há herniação, né, para estruturas mais vitais para a vida. Neste vídeo a gente observa os aspectos da craniotomia pós-lesão, né? Então aqui um paciente pós-craniotomia, então aqui ó, não há tecido ósseo, não há crânio, né? Observem que há uma fragilidade então, né, da porção aqui, porque não há crânio, né? Só há couro cabeludo e tecido cerebral. Alguns casos necessitam de internação, né, em unidades neurointensivas, unidade de terapia intensiva para cuidados neurointensivos. Então a gente observa aqui na imagem um paciente neurocirúrgico grave, né, ele tem controle de pressão intracraniana, que nós vamos abordar em aulas futuras, né, que vai avaliar o valor, né, da pressão dentro do crânio. Ele está em ventilação mecânica, observe um ventilador mecânico, sistema de aspiração contínua. A presença do colete cervical nos dá já a suposição que é um trauma, né, possivelmente um acidente, né, visto também que ele está aqui com talas, né, no membro superior, tem escoriações em face, então isso nos dá a ideia, uma suposição de que seja um trauma. Então nós vamos abordar agora alguns aspectos simples, mais importantes, da avaliação do pós-operatório de neurocirurgia, né? Aqui um monitor de pressão intracraniana, né, nos mostrando exatamente o valor, né, dessa pressão. Então, com relação à avaliação neurocirúrgica, pós-neurocirurgia, né, nós vamos abordar a utilização da escala de Coma de Glasgow, já conhecida por todos, a avaliação das pupilas, tá, e a observação da existência de déficits motores, hipertonias, posturas anormais, como decorticação e descerebração, que também já foi abordado em aulas anteriores e faz parte da avaliação da escala de Coma de Glasgow. Tá? Então, para que a gente lembre, a escala de Glasgow utiliza 3 itens de avaliação. Nós temos a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Então, a abertura ocular ela avalia a resposta do paciente mediante a um estímulo verbal ou doloroso, né, variando de 1 a 4, né, onde 4 pontos equivale a uma resposta espontânea, ou seja, o paciente apresenta uma abertura ocular espontânea, sem a necessidade de estímulo verbal ou motor. 3 pontos quando o paciente abre os olhos a estímulos verbais, por exemplo, quando você pergunta para ele se está tudo bem, ou você o chama
pelo seu nome, por exemplo, e ele realiza abertura ocular. A abertura ocular pode ser feita após estímulos de dor, né, como estímulos de pressão sobre o leito ungueal, né, a ponta dos dedos, ou sobre a unha, né, um estímulo doloroso, ou pela compressão, né, do osso externo. E quando a abertura ocular ocorre após este estímulo doloroso, o paciente recebe 2 pontos. Se mesmo após estímulo doloroso o paciente não apresenta abertura ocular, a resposta é dada como ausente e o paciente recebe 1 ponto. Tá? O paciente deve receber a melhor resposta para cada um desses itens, seja abertura ocular verbal ou motora, e se não testável, deve ser avaliado como NT. Tá? Quando o paciente ele apresenta olhos fechados devido a um fator local. Tá? A resposta verbal ela varia de 1 a 5 pontos, sendo 5 pontos a melhor resposta. E quando o paciente recebe 5 pontos, ele se encontra orientado. Quando o paciente se encontra confuso, né, quando ele está desorientado no campo visual, do espaço, de tempo, né, ele não está lúcido no espaço e no tempo, nós consideramos que ele apresenta 4 pontos. Mas ele é capaz de formar frases completas com sujeito, verbo. Ele conversa normalmente, porém ele conversa de assuntos totalmente desorientados, né? não conexos, né? Mas porém ele conversa, ele comunica adequadamente. 3 pontos, o paciente apresenta a emissão de palavras inapropriadas, né? Ou seja, ele não forma frases completas e fala frases desconexas, né? Sem sentido algum. 2 pontos, quando ele só consegue emitir sons ininteligíveis, né? Como gemidos podem ser colocados aqui. E quando não há resposta, né? A resposta verbal é ausente, ele recebe 1 ponto. Não testável, caso existam fatores que interfiram com a comunicação, por exemplo, o paciente entubado, né? O paciente entubado com um tubo na boca, ele não vai conseguir verbalizar mesmo estando lúcido, né? Então a gente pode adotar como não testável. A função motora, né? A resposta motora avalia a resposta motora do paciente e apresenta uma variação de 6 pontos a 1 ponto, sendo 6 pontos a melhor resposta. 6 pontos quando o paciente obedece comandos, 5 pontos quando ele localiza a dor, né, você faz um estímulo doloroso e ele leva as mãos até o estímulo. 4 pontos quando há uma resposta motora inespecífica ao estímulo doloroso, ele tem uma flexão, mas não consegue localizar o estímulo. 3 pontos quando após um estímulo doloroso ele apresenta uma flexão anormal, flexão dos membros superiores bilateralmente. Nós chamamos isso de resposta em decorticação. Tá? Decorticação. 2 pontos quando a resposta em extensão anormal, né, dos membros superiores. Nós chamamos isso de postura em descerebração ou resposta em descerebração. 1 ponto, o paciente não apresenta resposta motora. Não testável quando o paciente apresenta paralisia ou outro fator limitante. Passamos agora para a avaliação pupilar. A avaliação das pupilas, o reflexo pupilar, ele é mediado pelo segundo e terceiro pares cranianos. O segundo par é o nervo óptico, terceiro par é o nervo óculo-motor. Né? Quando há uma compressão das vias nervosas, resulta em midríase, ou seja, dilatação pupilar. Então, quando há uma compressão nesses 2 pares de nervos cranianos, seja no seu trajeto, seja no seu núcleo, no tronco encefálico, como nós vimos, há uma dilatação pupilar e isso é uma anormalidade, né, que pode ser interpretada como uma lesão cerebral mais séria. Tá?
As pupilas, conforme a sua resposta ao estímulo luminoso, o reflexo fotomotor, elas podem se apresentar com algumas terminologias, né? As pupilas podem se apresentar de forma isocórica, né, quando as duas estão de mesmo tamanho, tá? Ou seja, bilateralmente apresentam tamanhos iguais. Midriáticas, quando as duas apresentam, né, diâmetro aumentado bilateralmente. Mióticas, quando as duas apresentam, né, diâmetros reduzidos. E anisocóricas, quando as duas apresentam tamanhos diferentes, perdão. Anisocóricas, tamanhos diferentes entre as pupilas. Então, observe aqui uma pupila maior e uma pupila menor, uma pupila dilatada ou midriática e uma pupila miótica ou contraída. Tá? É importante no momento da avaliação colocarmos qual lado está midriático. Por exemplo, se aqui é uma pupila direita, né, nós descrevemos pupilas anisocóricas com a pupila direita midriática, para podermos entender qual lado está midriático. Que geralmente o lado midriático é aquele que resulta de compressão, ou seja, de lesão. Então, o lado da midríase é o lado da lesão nervosa. E finalizando, vamos ver algumas definições sobre níveis de consciência ou estado de consciência. Podemos encontrar um paciente em coma, ele é caracterizado por um quadro não despertável e sem resposta neurocomportamental, ou seja, diante de qualquer estímulo, esse paciente ele não apresenta nenhuma resposta. Nós temos o estado vegetativo. O paciente é despertável, ou seja, ele acorda, porém não apresenta nenhuma resposta neurocomportamental. Ele só abre os olhos, mostra estados de vigília e sono, né, presentes, porém ele não tem nenhuma resposta de comportamento, ele não interage com o meio, ele não interage com a pessoa que está comunicando com ele ou avaliando ele. Nós temos o estado de consciência mínimo, né, que é a evidência de alteração severa da consciência, mas com demonstração de um estado de alerta mínimo para com o próprio ou o meio que o rodeia. Ou seja, ele se difere do estágio vegetativo porque ele apresenta algum tipo de resposta neurocomportamental. Às vezes é um sorriso, às vezes é um aperto de mão, às vezes é o choro, né? Apresenta uma mínima, ou seja, o próprio nome já fala, uma mínima resposta comportamental. Nós temos a síndrome do cativeiro, também chamada de locked-in. Né? O paciente apresenta olhos abertos, movimentos oculares preservados, plena consciência, porém ele apresenta paralisia total do corpo, ou seja, ele é um paciente tetraplégico, né? Ele só movimenta os olhos, tá? Mas está totalmente consciente. Por isso que ele é chamado de síndrome do cativeiro, né? Vocês imaginam uma pessoa totalmente consciente, tá? Porém ela só mexe os olhos, né? Então isso aqui é comum de lesões de tronco encefálico, principalmente acidentes vasculares de artéria basilar, né? Uma artéria que fica exatamente sobre a ponte, né? Complicações de diabetes podem levar a esta lesão, né? Então é muito severa, muito grave e muito triste, né? Pelo estado de consciência normal que a pessoa apresenta, porém um estado motor péssimo, né? A pessoa não se movimenta, apenas movimenta os olhos. E o estado consciente, né? Que é a interação funcional e comunicação com o meio, né? Ou seja, a funcionalidade, a resposta funcional e a comunicação com o meio
né, com o avaliador, com a pessoa que está comunicando com a pessoa, né? Então, esses são os estados de consciência, ou níveis de consciência que uma pessoa pode apresentar pós uma neurocirurgia, por exemplo, ou pós uma lesão nervosa grave. Tá? A gente não se apega somente a estados de pós-operatório, mas são definições de estado de consciência, né, relacionados com as lesões do sistema nervoso em geral. Ok? Pessoal, era isso. Tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Tá? Obrigado, pessoal.